Muito bem, agora estamos gravando. Bom, então, essa visão daqui, ela dá essa ideia, né, do que estava acontecendo ali mesmo, né, de verdade. E aí vale lembrar também que isso não é só uma batalha no plano terrestre, isso é uma batalha cósmica mesmo que está acontecendo. Que os Asuras tinham esse plano de se refugiar num cantinho do universo, tomar aqui como base, eles queriam tomar esse planeta para daqui lançar um ataque nos planetas celestiais. Então, essa era a estratégia deles, né? Mãe Bumi percebe isso, a Mãe Terra percebe isso e pede ajuda ao Senhor Brahma, aos seus semideuses, né? Os semideuses se reúnem, viram que aquilo lá, essa tecnologia que os Asuras desenvolveram para poder invadir os corpos humanos, né? Era algo adármico, né? Mas que estava além da capacidade do Senhor Brahma de resolver. E eles pedem ajuda, então, para Krishna, e Krishna vem aqui na dinastia dos Yados, né? Que aí ele está aqui bonitinho como primo de Arjuna. Ok? Bom, esse aqui depois vocês voltam lá naquela primeira aulinha, aquela primeira aulinha vale a pena para dar uma ideia, ela dá um contexto legal do que está acontecendo no mundo, do aspecto, né, filosófico do que está acontecendo, geopolítico. Eu falo também dessa questão, dessa batalha cósmica que está acontecendo, né? Aí vale a pena dar uma olhadinha lá para recapitular. Bom, mas a gente passou isso aqui, né? E depois a gente chegou no capítulo 2. E aí no capítulo 2, eu vou ver só esse pedacinho daqui, tá, para a gente poder ir para o texto mesmo, né? No capítulo 2, a gente entendeu que é um capítulo conhecido, né, como um resumo da Bhagavad Gita, tá? Ele é um resumo, né, porque ele descreve Karma Yoga, Jnana Yoga, dá um vislumbre de Bhakti, que são as 3 grandes seções da Gita, né? E a gente separou os versos de 1 a 10, onde Arjuna aceita Krishna como guru, ele ainda lamenta um pouquinho, Krishna dá aquele puxão de orelha nele, né? Ele passa mais algumas ideias, e depois dos 7 a 10 ele realmente se rende a Krishna, e Krishna dá esse sorrisinho maravilhoso para ele. Tá? Do 11 a 30, a gente fala de Jnana e de Sankhya, né? Do 11 a 13, né, Krishna fala para você não se lamentar desnecessariamente, todos os indivíduos existem eternamente, e mudar de corpo é algo natural, isso é a natureza da alma. Então, assim, é o primeiro ensinamento de Krishna verdadeiro, assim, na Bhagavad Gita, ele fala, você não é o corpo, você é uma alma. A primeira coisa que ele ensina, e ensina essas qualidades da alma. Depois ele começa a falar para a gente que a gente, né, do 14 a 15, a gente tem que tolerar as dualidades, né, que é equanimidade e elegibilidade para a liberação. Do 16 a 22, ele fala que a alma nunca morre e os corpos são perecíveis, e que mudar de corpo é que nem trocar de roupa. É uma analogia muito bacana. Do 23 a 25 tem uma descrição das qualidades da alma, ele vai falar das qualidades da alma, né? Do 26 a 30 ele fala de nascimento e morte são inevitáveis, e não há necessidade de se lamentar pela alma, que é eterna, né? Tipo, você não vai ficar triste porque a sua blusa velha você jogou fora, você, né? É exatamente essa analogia. Do 31 ao 37, ele fala de Sakama Karma, né, de cumprir o dever prescrito é algo prazeroso. Então, 31 a 32, ele fala sobre cumprir o seu dever prescrito, o seu Dharma. Quando você cumpre o seu Dharma, abrem-se as portas para os reinos celestiais. Mas, Raghavira, se eu cumprir o meu Dharma, eu não vou direto para Krishna? Não. Não vai. Não vai para Krishna. Se você só cumprir o Dharma, você não alcança Prema. Você não alcança Prema Bhakti.
Para você alcançar esse amor puro por Krishna, você tem que desenvolver Bhakti, você tem que desenvolver a sua relação com Krishna. Então tem esse detalhezinho aí que é interessante a gente lembrar, tá? 33 ao 36, se ao evitar a luta, Arjuna incorre em pecado, infame e crítica. 37, Krishna explica os benefícios da luta, na vitória ou na derrota, né? Se ele vencer, ele tem o reino inteiro da Terra para ele. Se ele morrer, ele vai direto para os planetas celestiais. 38 a 53, trabalhe com desapego das reações. Nishkama Karma Yoga e Buddhi Yoga. Tá? 38, ele vai falar da obediência das instruções de Krishna e da equanimidade na luta, né? Que lute sem pescado, de uma maneira a lutar, a cumprir o seu dever sem se apegar aos frutos das ações. 39 a 40, Buddhi Yoga, inteligência espiritual, onde não há perdas, aí é o desenvolvimento, né? Depois ele vai falar lá na frente só sobre Buddhi Yoga, que é muito interessante. 41 a 46, inteligência vyasatmika. Agora me perdi aqui na leitura, mas é isso. Vyavasayatmika, resoluta em consciência de Krishna. E Karma Kanda, dos textos védicos, né, com as suas múltiplas ramificações. 47 a 49, como praticar Niskama Karma Yoga. Dos 50 ao 53, os benefícios de você atuar em Buddhi Yoga, dessa inteligência espiritual. O mestre espiritual traduz dessa forma. Buddhi Yoga, ele fala com uma inteligência espiritual. Dos 54 até os 72, são as qualidades da alma liberada, é o Stita Pragya, a Diva Mukta, né? O sábio de mente estável. E aí ele vai falar uma série de características dessas pessoas, porque a Arjuna faz perguntas. 54 ele pergunta sobre esse Stita Pragya, como é que ele anda, como é que ele se senta, como é que ele é, como é que é essa pessoa, né? E aí Krishna começa a descrever já nos 55 quais são esses sintomas. 56 a 57, como o Stita Pragya responde às dualidades dessa vida, como é que ele interage com esse nosso mundo dual, né? 58 a 63, controle dos sentidos pelo Stita Pragya. 64 a 72, como o Stita Pragya, né, esse sábio, ele engaja os seus sentidos, né, e quais são suas qualidades e qual o seu destino final. Né, e já vai dando aquela pincelada na Gita. Né? Bem bacana. Bom, esse aqui é um resumo bem rápido aqui do capítulo. A gente discutiu ele mais detalhadamente da última vez, na nossa última conversa. E eu agora queria trazer para vocês, para a gente fazer, se vocês me permitirem, essa leitura do capítulo 2, mas já com a tradução de Acharya Deva, de Dayananda Das Goswami. Ok? Vamos lá? Top? Então, vamos nessa. Gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem me interromper, podem fazer pergunta, podem questionar, se vocês quiserem fazer algum comentário, podem fazer também, tá bom? Então, voltando aqui no capítulo 1, o finalzinho do capítulo 1, Sanjaya disse, após falar assim no campo de batalha, Arjuna, abandonando arco e flechas, sentou-se na quadriga com a sua mente dilacerada pelo pesar. Ele estava realmente, né, muito grilado com as reações kármicas que ele poderia estar enfrentando se fosse matar os parentes dele e os mestres dele. Né? É literalmente isso que está acontecendo. Então vamos lá, capítulo 2. Sanjaya disse, quando a compaixão apoderou-se de assim de Arjuna e lágrimas encheram seus olhos confusos, Madhusudana, aquele que matou o demônio Madhu, falou as seguintes palavras. O Senhor disse, neste desafio, como a fraqueza recaiu sobre ti, o nobre não a saúda,
Arjuna, pois ela não conduz ao paraíso, mas à infâmia. Não ceda à impotência, Partha. Isso não condiz contigo, fustigador de adversários. Abandona a reles fraqueza de coração e levanta-te. Aqui é interessante essa palavra Partha, é a forma como Krishna está falando com Arjuna, porque ele dá aquela cutucada em Arjuna. Ele fala, cara, você é um fustigador de adversários, né? Você é Partha, filho, né? Você veio de uma dinastia de guerreiros. Cadê esse guerreiro, né? Cadê isso aí? Então, Arjuna disse. Pode falar, Denise. Você está lendo esse livro? Exatamente esse livro. Desculpa, eu não peguei a página que você está. Eu estou no capítulo 2, página... Aí vai depender da versão que você tenha. Se for aquela primeira versão, é a página 165, eu acho. Não tenho certeza absoluta. Acho que é 165 mesmo, que eu estou na versão online. Essa versão que você tem é aquela que tem primeiro os comentários e depois a tradução, não é isso? Então, acho que é isso mesmo. Página 165, se eu não me engano. Aí aqui, Daia, para a gente trabalhar, eu uso mais ou menos uns 3 ou 4 livros. Eu uso esse, eu uso aquele Em Busca pela Justiça, eu uso a Bhagavad Gita de Srila Prabhupada e eu uso o livro de Purusharthaya Swami, que é a Bhagavad Gita em 6 tópicos também, 6 temas, tá? Que aí dá uma contextualizada legal para a gente poder estar trabalhando. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, Arjuna disse, né, depois que Krishna falou isso, né? Abandones a reles fraqueza de coração e levanta-te. Arjuna disse, Bhishma e Drona merecem meu respeito, Madhusudana. Como posso contra-atacar com flechas em batalha, ó matador de inimigos? Melhor é viver de mendicância neste mundo do que matar semelhantes mestres, pois eu viveria de espólios manchados de sangue por matar tais mestres consideravelmente nobres. Embora cobissem o lucro, nem sabemos o que nos vale mais a pena, subjugá-los ou sermos subjugados por eles. Os filhos de Dhritarashtra estão diante de nós, matando-os não desejaremos viver. Então aqui é onde ele fala que ele prefere ser um mendicante, né? E aí continua nesse verso famoso, a piedade equivocada enfraqueceu minha natureza. Olha que tradução interessante de Tiradeva aqui, né? A piedade equivocada enfraqueceu minha natureza. Confuso quanto ao dever, eu te pergunto, o que seria o bem definitivo? Diz-me, sou teu discípulo, ensina-me, pois estou entregue a ti. Não vejo que poderia dissipar o pesar que está secando-me os sentidos, mesmo ganhando um inigualável reino próspero na terra com a soberania dos deuses. Olha que bacana. Né? A gente falou bastante dessa piedade, dessa compaixão, né, que Arjuna estava tendo, e aqui ele já coloca ele mesmo coloca, né, a piedade equivocada enfraqueceu minha natureza. Confuso quanto ao meu dever, quanto ao meu dharma. Sanjaya disse, após dirigir assim a Rishikesha, Senhor dos Sentidos, o fustigador de adversários, Gudakesha, aí Gudakesha é aquele que despertou do sono, então é como se Arjuna estivesse despertando do sono. Gudakesha disse a Govinda, o que dá prazer às vacas e aos sentidos, não lutarei, e ficou em silêncio. Ó Bharata, no meio de 2 exércitos, Rishikesha, quase rindo, falou as seguintes palavras ao desesperado Arjuna. Né? Aí aqui é aquele sorrisinho
de Krishna. O Senhor disse: lamentas o que não é lamentável e, no entanto, proferes palavras sábias. Pessoas instruídas não se lamentam nem pelos que partiram, nem pelos que não partiram. Jamais eu não existi, ou tu, ou estes governadores do povo, tampouco deixaremos de existir em algum momento. No corpo, a alma corporificada experiencia infância, juventude e velhice. Do mesmo modo, o indivíduo obtém outro corpo. Isso não confunde o sábio. Esse aqui cai na prova do Bhakti Shastri, tá? Esse aqui cai. Kaunteya, esse verso 13, que é muito importante. Kaunteya, contatos materiais, assim como calor e frio, dão prazer e dor, impermanentes. Vêm e vão, tolera-os, Bharata. Eu, particularmente, acho essa tradução de Srila Charadeva maravilhosa. E a forma como ele coloca também é maravilhosa. Tolera-os, Bharata, ó melhor dos homens, uma pessoa sábia, equânime na dor e no prazer imperturbável por esses contatos. Desculpa. Ó melhor dos homens, uma pessoa sábia, equânime na dor e no prazer, imperturbável por esses contatos, ganha a imortalidade. O irreal não tem existência. O real não tem não existência. Com efeito, observadores da verdade enxergam a certeza de ambos. Aí aqui ele está falando do nosso corpo e da alma, tá? O irreal é a nossa existência material. O real é nós como almas mesmo, né? Toma conhecimento do indestrutível que permeia tudo isso. Ninguém pode destruir aquilo que não perece. Afirma-se que os corpos da alma corporificada, eterna, indestrutível e imensurável se acabam. Portanto, Bharata, luta. Nem quem pensa que a alma mata, nem quem pensa que ela morreu tem compreensão. A alma nem mata nem é morta. A alma nunca nasce e nunca morre. Tendo existido, jamais deixará de existir. Não nascida, eterna, perpétua, primordial, ela não morre quando o corpo morre. Parta, ciente de que a alma é indestrutível, eterna, não nascida, imperecível. Como alguém pode matar e quem ela mata ou faz com que mate? Assim como o indivíduo veste roupas novas após descartar as que estão velhas, a alma corporificada, da mesma forma, após descartar corpos velhos, veste novos. Armas não cortam a alma, fogo não a queima, água não a molha, vento não a definha. Não se pode cortar, queimar, molhar, nem definhar a alma. Ela é eterna, vai a toda parte, apesar do que é estacionária, imóvel e perpétua. Afirma-se que a alma é imanifesta, inconcebível e imutável. Assim, ciente disso, não deverias te lamentar. Desculpa, gente. Então, esse aqui é um primeiro blocão muito interessante, que é justamente o ensinamento assim, olha, cara, a alma é eterna. Não se preocupa com o corpo. O corpo é temporário. Né? E ele vai trabalhando isso aqui ainda mais um pouquinho. Mesmo que acredites que a alma sempre nasce e sempre morre, homem de braços magníficos, não deverias te lamentar. De fato, para quem nasce, a morte é certa, assim como o nascimento é certo para o morto. Portanto, por um assunto inevitável, não deverias te lamentar. Os seres são imanifestos no princípio, manifestos no estado intermediário e, de certo, imanifestos no fim. Bharata, por que te lamentas sobre isso, Arjuna?
Alguns veem a alma como uma maravilha, outros falam dela como uma maravilha, e ainda outros ouvem que ela é uma maravilha. Alguns, no entanto, mesmo após ouvir, não a compreendem. Jamais se pode matar a alma corporificada em cada um dos seus corpos. Por isso, não deves te afligir por ser algum. Além disso, considerando o teu Dharma, não deverias hesitar. Para um guerreiro, não há nada melhor do que uma batalha justa. Felizes, Esparta, são os guerreiros vencedores de tal batalha que surge por conta própria, escancarando os portões do paraíso. Agora, se não lutares nessa batalha justa, então, por abandonar seu Dharma, tua reputação incorrerás em pecado. As pessoas proclamarão tua infâmia perpétua. E, para quem é tido em alta consideração, infâmia é pior do que a morte. Grandes quadrigas pensarão que fugiste da luta por medo, serás desonrado e diante daqueles que têm em alta consideração. Serás desonrado diante daqueles que te têm em alta consideração. Então, aqui ele já começou a mudar um pouco o foco. Ele passou de, vamos deixar de falar da alma, né? Ele apresentou os aspectos da alma e agora ele está falando, olha, você tem que cumprir o seu Dharma, a sua missão é essa. Né? Você é um guerreiro, você é uma pessoa de prestígio, você vai ser desonrado. Aí agora ele já está apelando para... Apelando não, né? Mas está considerando aspectos materiais, né? Em relação a isso. Pode falar. Eu sou meio advogada do diabo, tá? Eu Fica fico na tranquilo. minha mente aquilo que outras pessoas podem vir me questionar. Então, vem umas perguntas assim meio doida, porque quando a gente aprende de que o ego, isso, aquilo, falso ego, tarará, e aqui ele afirma de que será uma desonra, e assim, você vai ficar envergonhado, as pessoas vão falar mal de você, tudo bem, ele não está cumprindo o Dharma dele porque ele é um guerreiro, mas esse tipo de discurso que ele coloca a Arjuna nessa De posição de se sentir argumentação. desonrada, está me batendo uma incoerência no que a gente aprende, de que honra e desonra, ser, entendeu? Aí deu ruim aqui para mim, resumindo a história. Deu para entender o meu ponto? Deu, sim. A gente realmente aprende, né, que a gente não deve se apegar a esses aspectos de honra ou desonra, desses aspectos de dualidade dentro do mundo material. Não é isso? E aqui Krishna está falando exatamente, você vai ficar desonrado. A infâmia é a pior das coisas para um guerreiro. Né? Ele fala bem isso daqui para a gente. Ele fala em desonra, né? Serás desonrado diante daqueles que Fala em têm alta desonra. consideração. E aí? Opa, eu voltei, eu caí aqui, gente. Então, ele fala em desonra, mas aqui ele está apelando que Arjuna faz uma série de argumentações para ele que são de aspecto material. Fala, poxa, eu vou ter que matar essas pessoas, melhor eu sair como mendicante dessa história. Então, Krishna começa a convencer ele, é realmente uma conversa entre os dois, né? Krishna começa a convencer ele de diversos pontos de vista. E esse daqui é um deles. Não que a gente tenha que seguir essa linha de nos sentirmos desonrados. E também, vamos lá,
esse aspecto da gente conseguir se desapegar dos aspectos materiais por completo é um aspecto muito elevado. É um aspecto muito elevado. Né? Você não levar em consideração absolutamente nada, não é que você não leve em consideração absolutamente nada, você leva em consideração, mas você é equânime aquilo lá. E tem um outro aspecto também que é interessante, que ele fala isso mais lá na frente na Gita. Ele fala assim, olha, para uma alma liberada, você não precisa cumprir nenhum dever. Mas para uma aula, como você não precisa cumprir nenhum dever, você cumpre os seus deveres como exemplo para os outros. Ele vai falar isso lá na frente. A gente vai ver isso aí, mas aí vai ser uns capítulos mais lá para frente. Ele fala dele mesmo, né? Krishna fala, eu não tenho dever nenhum a cumprir, mas eu cumpro os meus deveres apenas para exemplificar para os outros, porque as outras pessoas, elas seguem os grandes líderes, né? E se eu não cumprir o meu dever, que exemplo que eu vou estar dando? Que tipo de sociedade que a gente vai estar formando aqui? Ninguém vai querer cumprir mais dever nenhum, né? Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Teus inimigos ridicularização tua força, proferindo muitas palavras indizíveis. Que dor é pior que essa? Ele está bem no aspecto material mesmo, né? Se morta alcançarás o paraíso, vencedor governarás a imensa terra. Portanto, levanta-te, Caunteia, decide-te por lutar na batalha, tratando como iguais prazer e dor, ganho e perda, vitória e derrota, ocupa-te na guerra e não incorras em pecado. Olha, esse verso daqui é um verso muito bacana mesmo. Tratando como iguais prazer e dor, ganho e perda. Então, o que é isso? É diante daquela dualidade que a gente vê, né? Eu vou vencer, eu vou perder, isso vai me trazer aflição, isso vai me trazer satisfação. Não te preocupa com isso, não te preocupe, vai falar isso também lá na frente, não te preocupe com os frutos do teu trabalho, e simplesmente age em cima do teu dharma, né? Ocupa-te na guerra e não ocorras em pecado. Isso é razão, analiticamente ensinada. Agora, ouve sobre isso na prática. Com semelhante razão, Partha, conseguirás livrar-te das amarras do karma. Nesse caso, esforço algum é em vão. Não há retrocesso. Mesmo um pouco desse dharma liberta o indivíduo de enorme perigo. Que enorme perigo é esse que a gente está falando aqui? Que Krishna está falando? Alguém lembra? Acumular Vou dizer para mais vocês. Ele está falando... Oi? Seria acumular mais karma? Não conseguiu. Não é bem isso. Seria você desperdiçar o seu nascimento como ser humano. Né? Esse é o verdadeiro retrocesso. Se eu acumulo karma, positivo ou negativo, mas eu continuo numa forma de vida humana, você ainda está numa forma de vida humana. Mas a partir do momento que você age em vão, aí você pode virar uma forma não humana. Aí fica um negócio ruim, né? Aí você realmente encarou um grande perigo. Aqui, filho de Kuru, a razão decidida é singular, ao passo que o raciocínio do indeciso é multiramificado, na verdade, interminável. Aí aqui a tradução de Prabhupada é que a pessoa que está buscando o caminho de Krishna, né, ele tem um pensamento, né, a razão decidida, é um único pensamento. E ao passo que o raciocínio de uma pessoa que não está pensando dessa forma, ele se ramifica
e milhares de coisas, né? Absortas em alcançar o paraíso, almas egoístas sem sabedoria deleitam-se na retórica dos Vedas, Partha, alegando que nada mais existe. Proclamam que aquelas floridas palavras, repletas de rituais, proporcionam bom nascimento e frutos da ação e conduzem à aquisição de bens e poder. Para aqueles que se aferram a bens e poder, com suas mentes por esses conquistadas, a razão decidida, com pleno foco, não ocorre. Os Vedas centram-se nas 3 qualidades. Situa-te além das 3 qualidades. Aqui são os gunas, tá? Que ele está falando. Situa-te além das 3 qualidades. Arjuna, para além da dualidade. Permanece sempre em bondade, com autodomínio, sem preocupar-se com aquisições. Para o Brahmana, sabe, todos os Vedas têm valor quanto um poço, quando por toda parte fluem águas abundantes. Esse verso aqui é maravilhoso e muito importante. É uma analogia linda, né? De que adianta você ter água no poço? Para que vai servir um poço se você tem um reservatório muito maior do que um poço? Tem direitos apenas a transmissão está falhando e nunca muito. Seus frutos. Não te deixe motivar pelos frutos da ação. Desculpa, se eu desligar minha câmera vai melhorar? Vou tentar aqui desligar minha câmera. Deixa eu ver aqui. Está passando muito avião aí, está dando essa instabilidade. Eu vou desligar aqui minha câmera para ver se está uma melhorada e vocês me falam. Tá bom? Vou voltar aqui. 47. Tem direito apenas à ação e nunca aos seus frutos. Não te deixes motivar pelos frutos da ação, nem te aferres à inação. Firme em yoga, executa ações sem apego, sendo equânime em sucesso e fracasso, pois se diz que yoga é equanimidade, Dhananjaya, conquistador de riquezas. Que é bacana, que ele está falando exatamente aquela questão de você estar num Dharma, né, de você estar focando a sua melhor versão, você agir conforme aquilo que é correto, conforme aquilo que é justo, né, agir conforme a sua melhor versão, sem se preocupar se aquilo vai trazer benefício ou insatisfação para você, se aquilo é difícil ou se é fácil. Você vai agir porque é assim que você deve agir. Esse é o correto de se agir. Ação é de longe inferior à prática da razão, Dhananjaya. Busca abrigo na razão. Mesquinhos são aqueles motivados pelos frutos. Conectado à razão, o indivíduo abandona nesta vida tanto a ação boa quanto a ação má. Sendo assim, prepara-te para o yoga. Yoga é maestria nas ações. Conectados à razão, os sábios abandonam os frutos nascidos da ação, salvos do cativeiro de nascimento. Eles vão para o lugar livre de moléstia. Ele já está falando de Buddha Yoga. Quando tua razão transpuser o matagal da ilusão, ficarás indiferente ao que foi ouvido e ao que há de se ouvir. Quando tua razão, confusa pelo ouvir, permanecer inabalável, imóvel, em plena concentração, alcançarás yoga. O que é esse aqui que ele está falando? O que é esse 6? Vamos dar uma olhadinha aqui. 6. Ouvir, em sânscrito, shruti, indica a seção Karma Kanda, que trata de rituais mundanos com o objetivo de alcançar ganho material. O verso anterior,
2.52 também se refere a isso mediante as palavras, tudo que foi ouvido e tudo que há de se ouvir. Shrotavyasya Shrutasya Cha. Ademais, veja os outros versos. Tá bom, a gente vê depois. Vamos continuar em frente. Arjuna disse, Keshava, qual é a linguagem de alguém firme em sabedoria, fixo em plena concentração? O que fala alguém de mente estável e por que ele fica ou se vai? Aí aquela pergunta que ele começa a fazer, né? Como é que essa pessoa age? Essa pessoa que é, né, equânime, essa pessoa que não procura resultado da sua ação, né? Essa pessoa que está estável diante da vitória ou da derrota, como é que essa pessoa é? Como é que essa pessoa age? E Krishna começa a responder. Quando o indivíduo satisfeito pelo eu, apenas no eu, rejeita todos os desejos egoístas da mente, parta. Declara-se que ele possui firme sabedoria, livre de paixão, medo e ira, com a mente imperturbável, perante misérias, aquele que não mais anseia por prazeres é considerado um sábio de mente estável. A sabedoria está solidamente fixa naquele que é impassível em toda parte, quer deparando-se com o bem, quer com o mal, que não se deleita nem despreza. A sabedoria está solidamente fixa naquele que retira por completo os sentidos de seus objetos, assim como a tartaruga recolhe seus membros. Os objetos dos sentidos afastam-se da alma corporificada que se abstém deles, mas o gosto permanece. No entanto, até o gosto cessa ao se enxergar algo melhor. E aqui é o truque de Prabhupada, que é uma coisa muito legal, que ele fala da gente desenvolver este gosto superior. Né? O que é esse gosto superior? É a nossa consciência de Krishna, né? É entender que tem algo mais, algo melhor. Kaunteya, mesmo que uma pessoa inspirada se empenhe, os sentidos turbulentos arrastam a mente à força. Controlando todos esses sentidos, ela deve permanecer conectada, devotada a mim. A sabedoria está solidamente fixa naquele que regula os sentidos. Quando uma pessoa contempla os objetos dos sentidos, surge apego a eles. O desejo brota do apego, e do desejo nasce a ira. Da ira vem a confusão. Da confusão, a perda da memória. Da perda da memória, a destruição da razão. Pela destruição da razão, o eu se desvanece. Esse pedaço é muito interessante, muito significativo. Então, eu vou fazer rapidamente só um comentáriozinho aqui que eu acho que vale a pena. Essa surgiu no grupo do Bhakti Shastri. Imagina que a pessoa está contemplando uma outra pessoa, né? Uma pessoa está lá, está na parada de ônibus, aí olha lá para aquela outra pessoa e fica contemplando aquela outra pessoa, né? Desejando aquela outra pessoa. E aí surge apego a essa contemplação. O desejo brota do apego. E do desejo nasce a ira. Por quê? Por que nasceu a ira aqui? Porque, de repente, aquela pessoa não satisfez a realidade dele, né? Dessa ira, tomou um fora. Dessa ira vem a confusão. Tomou fora, vem a confusão. Da confusão, a perda da memória. Ele se esquece das coisas. Da perda da memória, a destruição da razão. Aí essa pessoa passa a agir em ignorância. E aí acontecem os assassinatos, né, as coisas bárbaras que a gente mais vê por aí. E pela destruição da razão,
o eu se desvanece. Empregando os objetos e sentidos com sentidos autocontrolados, livre de deleite e ódio, a alma consumada alcança clareza. Na clareza, desenvolve-se o desprendimento de todos os pesares. Com uma mente clara, o intelecto rapidamente torna-se estável. Olha só, é justamente o contrário, né? Do que a gente acabou de falar. Então, se você tem apego, confusão mental. Se você não está apegado aos objetos dos sentidos, você empregou eles de maneira controlada, em consciência de Krishna, seguindo o seu Dharma, né? Ah, eu quero comer, ok, vamos comer prasada. Tá empregando com clareza. Né? Desenvolve-se o desprendimento dos pesares, com a mente clara, o intelecto rapidamente torna-se estável. O desconectado não raciocina, desconectado é aquele que não está em yoga. O desconectado não se concentra. O desconcentrado não tem paz. E para quem não está em paz, onde está a felicidade? Aí aqui é um ponto assim que a gente pode trazer para o mindfulness, né? Que hoje em dia está na moda. A gente pode trazer isso muito para o mindfulness. Aquele que não está em yoga, ele não consegue raciocinar direito. Ele vive ou no futuro ou no passado. Ele vive num pesar do passado ou ele condiciona a sua felicidade a algum aspecto no futuro. E não consegue se concentrar, porque a mente dele está sempre no passado ou no futuro. E com a mente no passado ou no futuro, ele não encontra paz, porque no futuro ele encontra ansiedade, porque ele não controla o futuro. E no passado ele encontra o quê? Lamentação, porque aquele passado não existe mais. E com isso ele não tem paz. E sem paz, cadê a felicidade? Não tem como ter. Com efeito, enquanto os sentidos vagueiam, aquele sentido ao qual a mente se entrega rouba a sabedoria do indivíduo, assim como o vento leva à deriva um barco no mar. Portanto, homem de braços magníficos, a sabedoria está solidamente fixa naquele que afasta por completo os sentidos dos objetos dos sentidos. Durante a noite de todos os seres, o autocontrolado desperta, e os seres despertam durante a noite do sábio dotado de visão. Aí aqui tem uma parte que eu acho maravilhosa. E normalmente o pessoal fala, então eu vou acordar cedão e vou dormir cedo, né? É uma forma de você pensar. Mas Chandramukha Swami, ele fala uma coisa muito interessante sobre isso daí. Esse despertar, ele não é só em relação ao horário, ele é o despertar para as coisas espirituais. Nós que buscamos essa consciência de Krishna, nós despertamos para os aspectos espirituais e nos colocamos a dormir em relação aos aspectos materiais. É como se a gente colocasse numa balança, e a gente começasse a perceber que aquilo que é espiritual tem mais valor. E você não quer estar acordado para aquilo que não tem valor. Tá? Ele coloca mais ou menos dessa forma. Então, acabando. Tal como o mar permanece estável e imóvel enquanto as águas entram nele e o inundam do mesmo modo. Desculpa, oi? Eu falo, está com muito delay. Falhou, eu não consegui ouvir. Eu estou falando e você tá com um delay muito grande. O que eu perguntei, está me ouvindo? Muito ruim. Ih, congelou tudo. Eu acho que realmente eu estou com um delay bem grande.
Agora você me ouve? Não, deixa. Outro. Você consegue me ouvir? Mesmo com delay, tá dando para acompanhar bem a explicação. Não tá fluindo, não fluindo, tá fluindo bem, na verdade. É, tá. Uhum. Bom, aí dá. Tenta aqui no chat. Talvez funcione. Bom, vamos lá. É, a gente falou dessa parte da noite, né, dos seres autocontrolados, e agora tem essa aqui que é muito interessante. Como o mar permanece estável, tal como o mar permanece estável, imóvel, enquanto as águas entram nele e o inundam, do mesmo modo, aquele que tem todos os desejos assim entram, alcança a paz. Tá, então, aquele em que todos os desejos assim entram, alcança a paz. E não aquele que deseja desfrutar desejos. Tá? Vamos dar uma explicada nisso aqui. Essa daqui é um outro pedaço muito interessante também. Não é que a gente vai deixar de sentir alguma coisa. Não é isso. Não é que a gente vai simplesmente parar de ter sentimentos, de reparar nas coisas. Não é isso. Não é isso. Não é que os desejos vão parar de acontecer. Também não é isso. Eles vão continuar acontecendo. Você está com a mente ali, ela está desejando alguma coisa. O ponto é que os desejos materiais, eles deixam de balançar os seus sentimentos. Você já passa a olhar para eles com uma visão mais equânime. Você não fica tão apegado, aquilo não mexe tanto com você. Como é que isso funciona? Ragovira pensa da seguinte maneira: ah, desejo de comer carne. Para uma pessoa que é carnívora, muito complicado mudar para uma dieta vegetariana, vegana, né? Mas quando você começa a entender a espiritualidade por trás disso aí, o desejo de fazer o bem prevalece a esse de comer carne. E aí o comer carne passa a ser algo natural. Né? Aí, nesse caso, é um pouco pesado, porque lá pelas tantas você nem deseja mais comer carne, né? Você não tem, né? Chega a desenvolver até uma certa aversão às vezes, mas você não tem mais aquele desejo, entende? Mas vamos pegar, assim, alguma outra coisa, sei lá, uma satisfação material temporária, né? O consumo de alguma coisa, né? Aquele desejo, ele pode até vir, mas ele não vai te abalar mais, não é alguma coisa pela qual você realmente se importe, entende? E aí é essa descrição aqui. Os rios, né, o mar permanece estável enquanto as águas entram nele e o inundam. Ele vai permanecer no mesmo nível, vai ficar ali, uma boa. Pode-se considerar que a noite, estou lendo aqui, tá? Tá mandando para a gente assim, sobre o item 69, o verso 69. Pode-se considerar que a noite seria um estado de ignorância? Sim, de certa forma, sim. O sono, ele é um sono em tama, né? Ele é tamásico. Só que aí a gente tem que observar uma coisa que o Kurukshetra fala no livro dele, muito interessante. Esse sono, quando ele vem de uma maneira reparadora, na quantidade correta, ele é necessário e importante para a gente. Agora, quando a gente
observa aquele comportamento onde a pessoa ou dorme demais, ou passa a noite inteira acordada, não usa esse momento de uma maneira restauradora do seu corpo, aí a coisa complica. Tá? Bom, 71. Abandonando todos os desejos, uma pessoa que vive livre de anseio, livre de eu e meu, atinge a paz. Isso aqui são as duas palavrinhas que pegam a gente, né? Eu e meu. Ah, porque eu conquistei tal coisa. Porque aquele carro é meu e você bateu no meu carro. Bem por aí. Então, eu e meu são coisas bem complicadas. E toda vez que a gente começa a colocar eu e meu na frente de tudo, a gente não atinge paz, a gente não tem tranquilidade. A gente vive em ansiedade. Esse é o status de Brahman, Arjuna. Após alcançar o qual o indivíduo não se confunde, permanecendo nele, mesmo na hora final, ele se eleva ao nirvana. Nirvana é sem gunas, né? sem os modos da natureza material, em Brahman. Muito bem, chegamos ao final do capítulo 2. Ai, que beleza. Perguntas, comentários? Ah, essa parte aqui é maravilhosa do capítulo 3. Porque eu vou deixar... por meio dessa instrução equívoca, simplesmente confundes minha razão. Para resolver isso, diz-me exatamente aquilo pelo qual posso atingir o bem maior. Voltei. Eu caí aqui. Aonde eu parei? Aonde que vocês pegaram? Tá, era a que está mandando para a gente o seguinte: quanto ao termo da razão aqui empregado nos itens 49 e 50, sobre abrigo dessa razão, por favor, escorra mais sobre essa razão. Fica um pouco confuso com ego falso ou especulação mental. Vamos voltar aqui para o 50, 49 e 50. A ação é de longe inferior à prática da razão. Buddha Yoga. Jananjaya busca abrigo em Buddha Yoga, na razão. Mesquinhos são aqueles motivados pelos frutos. Os frutos do quê? Os frutos da ação. Eu agi e estou esperando o fruto da ação, e não estou seguindo simplesmente o fato de agir por ser a minha melhor versão, por essa ser a melhor coisa que eu posso fazer. Aí ele chama, usa essa palavra mesquinho aqui porque ele tem, né, quer saber o que. Estou ouvindo. No meu livro não tem essa Buddha Yoga, não está impresso. Não está impresso Buddha Yoga no meu livro. Vem essa palavra no seu livro? Ah, você que está já explicando dentro do livro. Tá. Não, exatamente. Por isso que... Exatamente. Tá. Essa razão que está aqui já é a razão em Buddha Yoga mesmo, tá? Essa inteligência espiritual. Conectados à razão, o indivíduo abandona nessa vida tanto a ação boa quanto a ação má. Então, quando você desenvolve essa sua inteligência espiritual, você abandona nessa vida
tanto a ação boa quanto a ação má. Mas que abandono é esse? Eu não vou fazer mais nada, é isso? Não, não é isso que ele está falando aqui. Tá? Você abandona o apego a essa ação. Se você tem que agir, você tem que agir, mas você vai ter que agir conforme o seu Dharma, fazendo aquilo que é o melhor para ser feito, naquela determinada situação. Mas se ela não for uma ação que pode ser julgada como boa ou ruim, né? Se ela for uma ação que pode ser julgada como ruim, aquilo não vai mais te atingir, né? Aquilo não vai mais acumular um karma para você. Mas sendo assim, prepara-te para o yoga. Yoga é maestria das ações. É se tornar o mestre dessas ações, sem se preocupar com os frutos das ações, que ele fala ali na frente para a gente. Consegui explicar mais ou menos? Consegui sanar a sua dúvida? Tá bom. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Para o próximo capítulo, aí para vocês que estão chegando agora, a gente trabalha, aí eu vou trazer já o PPT, eu não vou fazer essa leitura no próximo capítulo, a gente vai trabalhando daquela explicação primeiro do capítulo e depois eu venho aqui para a leitura de novo. Mas eu gosto sempre de terminar com um pedacinho do próximo capítulo, né? E aqui, a Ashna perguntando, poxa, se você está achando que a razão, né, que esse Buddha Yoga, esse conhecimento é melhor do que a ação, por que eu tenho que fazer essa ação horrível? Pergunta justa, né? Pergunta muito justa. Sim. Bom, isso aí a gente vai ver na nossa próxima conversa na segunda-feira que vem. Tá bom? Muito obrigado, queridos, muito obrigado, queridas, por terem me acompanhado, por me permitirem estar passando um pouquinho do conhecimento para vocês. Tá? Hare Krishna. Até segunda que vem. Haribol. Muito grato.